Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um podcast do EDEC, da Escola de Desenvolvimento de Habilidades e Educação Comportamental. Estamos falando aqui direto aqui do stand aqui da Mac Show e temos dois convidados muito especiais para falar sobre gerenciamento de risco, né? André Barreto e Felipe Davi. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a rotina, né? E qual o benefício e o porquê, qual a importância de ter um gerenciamento de risco eficaz dentro da sua unidade. E nós temos um momento muito especial aqui, né? Porque nós temos dois gerentes, que um gerenciou o outro em algum momento, né? Como é que foi isso? Primeiro eu quero agradecer a presença de você, Felipe. Obrigado. Tudo bom? Quero agradecer a presença de você, tá vendo, André? E aí, tudo bom? Como é que tá? Aqui nós temos filho de peixe e peixinho Peixinho né? Dois gerentes tops aí, né? Obrigado pelo convite. Nós estamos aqui rodando na Mac Show, vendo as coisas, conversando com as pessoas, encontrando vários amigos, mais um amigo aqui, que se tornou um amigo, né, ao longo do tempo. Foi o meu gerente, dos ótimos gerentes que eu tive na Vale, né? Então é gratificante que com certeza ele fez escola. Nós vamos conversar isso aqui hoje sobre gerenciamento de risco. E desculpa que eu estou invadindo o seu podcast hoje, hein? Olha só. Felipe, né? Felipe, ele faz um podcast muito legal da Safety Lives, né? Então, ele estava aqui, rodando aqui na feira. Aqui, vem pra cá, vamos conversar um pouquinho com o EDEC aqui. E olha que nós encontramos o antigo gerente dele, que é um grande líder também. São dois líderes, são dois grandes líderes. E aí, ó, você é responsável por isso aí agora, né? Olha só o que você fez aí, um líder. Eu fico feliz de poder ter contribuído um pouco com a carreira do Felipe, apesar de, quando eu cheguei, o Felipe já rodava sozinho. O meu papel foi não atrapalhá-lo. Olha só, líderes, aceitem um conselho de um grande líder. O papel do verdadeiro líder é não atrapalhar. Muito bem. E aí, Felipe, como é que né? Rever seu antigo líder aí. Hoje você está no papel, né? Praticamente dele, trabalhando numa grande organização também. Sensacional. Hoje estou como gerente, né? E eu posso falar assim com propriedade que o primeiro líder que me tornou uma pessoa interdependente foi o André. Né? Então, assim, eu tomava bronca do André porque eu prestava muita conta para ele. E ele não queria saber disso. Ele me cobrava pelo resultado que ele esperava. Então ele pautava o resultado, pautava o plano de trabalho, né? Não colocava metas específicas, mas o monitoramento do André sempre foi pela entrega. Né? E lógico, né? O clima. E isso O clima é de suma importância, André, dentro da equipe? Um clima saudável, gostoso, de confiança? Precisa existir confiança, a gente precisa ter um clima que seja funcional, porque senão o próprio andamento da empresa, as próprias entregas da equipe não funcionam, porque se tiver um ambiente onde tem competição, por exemplo, a competição saudável é até bem-vinda. Agora, a competição que é perniciosa, vamos dizer assim, quando você não tem um clima bom, o que pode acontecer? Às vezes você vê equipes, querendo puxar o tapete do outro, negligenciando a capacidade do outro, porque você não tem um ambiente saudável. Então, quando você tem um ambiente que proporciona a competição, como é que eu vou chamar a competição saudável? É aquele momento onde você impulsiona o outro para que todos tenham o mesmo resultado, um resultado bom lá no final. Então, quando esse tipo de competição, se eu estou percebendo que você está atrás de mim, eu quero te puxar para perto de mim. Aí todo mundo cresce junto, todo mundo consegue chegar no objetivo final junto. Porque se você está vendo que o cara está atrás e você vai deixando ele ficar para trás, porque você quer ocupar o espaço dele, sim. O que acontece? Acontece que a coisa não anda no final das contas, porque ninguém consegue fazer nada sozinho, por si só. Equipe é equipe. Né? Então tem que funcionar como uma equipe. Ou é um grupo, né? Ou é um grupo. Né? Então, enquanto mais você impulsiona seu time, capacita seu time e dá a liberdade para agir, claro, assim, a gente, quando está vendo que tem algum desvio acontecendo, a gente corrige. Uhum. E, eventualmente, também acontece a gente nem saber como corrigir. Você tem que ter essa humildade também e pegar o feedback do próprio liderado para saber o que nós vamos fazer juntos aqui para a coisa andar. Eu lembro que nós fizemos muito isso com o time da gerenciadora que atendia a gente lá. Sim.
E pegamos muitos profissionais daqueles e conseguimos fazê-los entender que eles precisavam, por si só, aprender e fazer o time rodar. Muito legal. Gente, é porque nos bastidores aqui, eu estava observando os dois e eu vi um olhar de admiração do Felipe quando viu Pelo amor de o Deus. antigo chefe dele. É gostoso quando você encontra um líder genuíno, verdadeiro, né? Você reencontra ele? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Vontade de estar conversando, aprendendo. Né? É muito bom quando a gente encontra pessoas que elevaram a gente pessoalmente e profissionalmente, né? Então, não tenha dúvida que o olho brilha, a vontade de conversar está sempre bem. Quando um está mal, não tenha dúvida que a coincidência faz com que a gente converse. Há 5, 6 meses atrás, esse cara entrou dentro da minha sala e... O que está acontecendo com você? Lembra? Lembro. Batemos um papo bacana. Não, calma, não estava... Ó, vai nesse direcionamento aqui que vai dar certo. Deu certo. É uma coisa contrária. Né? Então, estava numa posição, foi para outra. Estava numa gerência, vai para outra. E a vida é assim. Mas os líderes bons sempre permanecem, não tenha dúvida. Sempre permanecem. Antes Tem aquele ar de respeito gostoso, né? Eu entrei na sala do Felipe aquele dia porque eu estava saindo do restaurante, encontrei um colega e falou assim, o Felipe Davi está com um problema, está sendo desligado da empresa por motivos ABC. Eu falei, não é possível. Eu falei para ele assim, o Felipe Davi que eu conheço não é fazer isso não, de jeito nenhum. Porque contaram uma história mal contada lá. Aí eu falei, não, peraí que eu vou lá, quero saber que história é essa. Aí não demorou 5 minutos, estava lá na sala dele e não, agora eu entendi o que está acontecendo. Olha só, né? Então ele estava procurando o líder voar mais genuíno, alto. né? Conhece os valores, conhece, né, as atitudes. Conhece né? e se preocupa, porque ele foi lá. É uma atitude de um líder genuíno. E é por isso que esse brilho no olhar, vamos dizer assim, a respeito disso aí, né? E é legal, né? Depois você pode ser até o presidente da República. Você encontra seu líder genuíno, você tem o prazer de estar junto dele. Exato. E esse, gente, é uma das características de uma liderança genuína. Ou seja, o liderado, ele gosta de estar perto do líder. Não é puxação de saco, nada disso não. É porque realmente é um reconhecimento, é prazeroso para o liderado estar próximo. Por quê? Exerce uma liderança genuína e verdadeira. Ele toma conta da sua equipe, né? Porque a sua equipe vai tomar conta de você. E Eliomar, o legado que deixou comigo, né? Gerenciamento de risco. E é isso aí que agora é o papo que a gente vai colocar. Tem dois aí, isso. Minha visão era totalmente rasa nesse assunto, né? Muito na ponta do iceberg. André chegou e falou assim, cara, vamos voltar uns 3 passos atrás e vamos... Que a gente chama muito hoje, aí tem uns nomes bonitos, né? Então, a gente até pouco tempo atrás chamava de risco puro, risco atual, risco residual, né? Mas, cara, vamos fazer o beabá, um feijão com arroz bem feito? Então, o André, ele direcionou muito para isso. Então, muito daquilo que a gente implantou como gerenciamento de risco, e a gente trabalhava, né, na época, num setor que se chamava projetos de capital, né, onde a gente vai aumentar a produtividade, potencializar as plantas, né, da empresa. Esse assunto é muito sensível, seja para o pró, seja para o contra. E a gente conseguiu implantar um trabalho bacana lá, desde o planejamento até o executante final, né, que quando a gente planeja um gerenciamento de risco, que é o que fazer, o como lá na ponta fica mais fácil. Legal. Agora, explica pra gente, André. Por que... Explica aí para um empresário, né, um médio, pequeno porte, por que implementar o gerenciamento de risco na sua empresa? Qual o benefício que tem a empresa com esse gerenciamento? Não, você conhecer seus riscos é importante para o seu negócio, para a sua vida, né? Se você não conhece onde você está pisando, onde você está entrando, como é que você vai tomar decisões? Então, você tem uma empresa, tem empregados, aí puxar para o lado da segurança do trabalho, né? Se você tem existem outros tipos de risco, né? Existem riscos reputacionais, né? De negócio e tal, mas eu vou puxar aqui para o lado da segurança do trabalho. Se você não conhece os riscos da sua empresa, aonde você está colocando seus empregados para trabalhar, a quais perigos ele está exposto, como é que você vai conseguir tocar o seu negócio? Com segurança. Porque tocar de qualquer jeito, qualquer um pode fazer.
Isso aí é fácil. Difícil é fazer o certo. Difícil é você garantir que o seu empregado vai voltar para casa no mesmo dia, com a mesma saúde, né, com a mesma vigor físico, do jeito que entrou. Isso de preferência, como a gente sempre diz, né, o jargão, de preferência até melhor, com algum aprendizado a mais. Então, se você não gerencia risco, você não gerencia seu negócio. Teve um líder muito importante na minha vida que falou assim, olha, você conhece uma empresa boa de gerenciamento de risco, boa de gerenciamento de forma geral, pelo jardim. Quando você entra na empresa e você vê um jardim bonito, bem organizado, é aquela empresa bem gerida. Legal, muito bacana. Observe, quando você entra numa eu já empresa... ouvi outros falaram que é o banheiro, né? Você está dentro do banheiro, olha que bacana. Isso reflete os detalhes. Nós estamos falando de coisas que, a princípio, não são importantes. Mas você entra numa empresa, vê um ambiente bonito, é aquela velha história da teoria das janelas partidas ou quebradas. Sim. É exatamente esse o conceito. Se você vê um ambiente bonito, o que te propicia aquilo? Você vai ser inserido automaticamente naquele processo. Exatamente. Agora você chega cheio de gás, a empresa querendo fazer, dar resultado, você chega lá, vê as flores todas mortas, o banheiro sujo, a rua que não está limpa. Qual a motivação que você vai ter para fazer o seu melhor? Excelente. Felipe, qual o papel do líder no gerenciamento de risco na organização? Garantidor. Se tiver uma palavra para resumir, é garantir o que o André acabou de dizer. Então, não adianta nada o líder ter um discurso bonito, ter um discurso bacana, ter uma propaganda excelente, mas na hora da atitude ele não consegue garantir. E esse garantir é muito complexo, né? Que é disseminar informação para os seus liderados, dar autonomia para os seus liderados, criar um ambiente, um clima favorável para que o gerenciamento de risco seja feito, dar autonomia e tornar o empregado executante protagonista para que quando um colega de trabalho vê um copinho no chão, o outro vai lá e pegue. E o mais importante, o líder, ele tem que sempre lutar para que o gerenciamento de risco faça sentido para quem está executando. Porque quem se acidenta é o cara da ponta. Isso. Não é o gerente. Tem que fazer sentido para ele. Então não adianta nada eu usar tecnologia, nomenclaturas, conceitos, se o rapaz mais humilde da empresa não entendeu, não fizer sentido para ele. Então acho que o trabalho do líder, seja ele qual for, é que essa informação ela possa ser falada em várias linguagens diferentes, para níveis diferentes da empresa, mas que lá na ponta ela faça sentido. Só fazer sentido. Isso. Que é o adulto, né? O adulto ele absorve à medida que quando tem sentido. Ele é educado através, o líder aprende a tiver sentido. O líder precisa fazer a linguagem que a comunicação é eficiente. Então, se você usar muito termo técnico, eventualmente para uma pessoa que não conhece tanto a técnica, não vai adiantar nada. Eu vou falar para ele de RASOP, de LOPA, técnicas de análise de risco, se o rapaz, a pessoa que está lá na frente do serviço, não sabe do que se trata. Então você tem que falar a linguagem dele. Sei. A linguagem dele é linguagem simples, que chega, que acessa, que ele entende. André, qual o maior gap para as empresas implementarem a gerenciamento de risco? Acho que existem alguns. Um que ainda é barreira na segurança do trabalho é o financeiro. Financeiro. Ainda é barreira. Não deveria ser. Mas para algumas empresas não é barreira. Para essas empresas que o financeiro não é barreira, eu diria que tem um grande gap que é conhecimento. Conhecimento. Porque muitas empresas não conhecem seu próprio risco. Ou perigos. Porque não investem em profissionais que sejam capazes de identificar aquilo. Então, esse é um gap importante. Porque, como eu falei, se você não conhece os perigos, como é que você vai ter uma boa gestão? Como é que você vai gerenciar o que você não conhece? Então, aquela velha história de eu faço isso há 20 anos, está fazendo 20 anos errado, eventualmente, porque não sabe o que é o certo. Então, isso é um gap importante. A parte financeira entra porque a gente sabe que segurança do trabalho não é muito barato. Tem que ter investimento, né? Para fazer acontecer. Em algum momento, sempre vai ter que ter investimento. E dependendo do tipo de indústria que você tem, o investimento é alto. Dependendo do tipo de indústria, o investimento é mais baixo, um pouco mais tranquilo. Mas o conhecimento
Tem conhecimento, seja ele em grande indústria ou na pequena indústria, o conhecimento ele é determinante para você poder fazer uma boa gestão de risco. Se você não conhece, você não gerencia. Legal. E aí, assim, qual o conselho que vocês dariam, né? Agora, 2 peritos, né? Conversamos um pouquinho sobre liderança, líder e liderado aqui, criamos um pouquinho de emoção a respeito disso. Agora, qual o conselho que você daria, né, para um empresário, entendendo? Que ele anseia, ele deseja, né, fazer um gerenciamento de risco na empresa dele, porque uma empresa, vamos supor, que tenha uma metal mecânica, que tem os riscos acentuados. Mas ele ainda não está inspirado para fazer uma questão financeira ou a falta de conhecimento mesmo. Então, qual o conselho que você daria, né, para esse pequeno empresário, médio empresário, que ele conheça, ou sei lá, que ele realmente quebre alguns paradigmas para que ele comece a investir no gerenciamento de risco de sua empresa? Eu deixo vocês dois aí ficar à vontade. Posso tomar uma água? Eu acho assim, primeiro é não terceirizar o problema. Legal, não terceirizar. Muitas empresas, elas... E eu não estou falando isso... Estou falando isso de vivência como fiscal de prestadores de serviço. Uhum. Né? De não terceirizar o problema ou não ser um vagão. Ser puxado pela contratante, que é o que muitas vezes acontece, né? Olha, a contratante determinou alguns riscos, eu vou trabalhar em cima daqueles riscos e acabo esquecendo do meu, que é de prestar o serviço, às vezes de movimentar alguma carga dentro de uma usina, fazer um trabalho próximo de um pier, trabalhar num espaço confinado. E eu esqueço desses riscos que são específicos meus, porque já cumpri o que o cliente me pediu. Ou seja, não sou locomotiva, eu virei vagão. Isso, para mim, é o primordial. O segundo, a gente percebe também que empresas de médio e pequeno porte, o mesmo profissional que está lá na ponta do iceberg de segurança é o mesmo profissional que está aqui no planejamento, que investiga acidente, que trabalha no gerenciamento de risco, que entrega o EPI. Então, ele é o cara multifuncional e que acaba não abraçando nenhum processo da forma correta. E gerenciamento de risco está dentro dessa ilha também. Então, assim, se não tiver, o André citou muito bem aqui, profissionais focados, dedicados, habilidosos, conhecedores daquilo. Dos instrumentos, das ferramentas, né, André? E o que faz as empresas não investirem nisso? Aí eu estou trazendo um pouco para nós, aqui que somos profissionais da área, às vezes o prevencionista, ele não consegue mostrar com fatos e dados, de uma forma tangível, que o gerenciamento de risco vai ser importante. Ele só fala assim, tem que fazer. Esse tem que fazer desmotiva o empresário. Excelente. Aí, viu, profissional? Fatos e dados. Fatos e dados para poder, né, motivar até o investimento da alta liderança a respeito. Muito bacana. Conselho. Deixa eu falar agora, não, porque você estava falando, eu cortei só a conversa. Mas, retomando, tá bom, filha? Porque eu retortei a conversa dele aqui. Bem, mas então, quer dizer que é de suma importância, né, para o gerenciamento de risco, que o investimento. E vocês falaram que tem algumas barreiras de investimento. Eu aprendi com o Felipe Davi que um dos itens que eles não investem devido os profissionais não serem habilidosos para poder mostrar os fatos e dados a respeito. Nós temos, acho que o grande não existe bala de prata, né, para gerenciamento de risco. Eu diria que a bala de prata do gerenciamento de risco é fazer o gerenciamento de risco, porque existem N formas de fazer. Você precisa buscar aquela que se adeque à sua realidade. Para uma grande empresa, você tem uma coisa, você vai ter um grande processo. Para uma pequena empresa, você vai ter um processo pequeno, mas ele é aquele. Não adianta você puxar um processo extremamente complicado, que é bem adequado para uma petroquímica na padaria do Joaquim. Não adianta. Você precisa buscar aquilo que é dentro da sua realidade. Então, a partir desse momento, é claro que você sempre vai precisar de um apoio de um profissional experiente, que um profissional consegue calibrar para você não dar aquela expressão, que é dar tiro de espingarda em formiga e tiro de revólver em elefante.
Então você consegue fazer essa calibração. Sim. Então, isso faz parte do conhecimento que eu falei um pouco antes. Disseminar conhecimento não custa dinheiro. Disseminar conhecimento, você bota a turma na sala e vamos discutir, vamos conversar. O feijão com arroz bem feito Feijão com arroz. sempre é gostoso. A gente tem hoje, esse comentário do Felipe é interessante, porque a gente tem hoje historicamente, a gente tem um grande problema na formação dos profissionais da área de segurança. Os profissionais de segurança, os que vêm de nível médio, eles não aprendem gerenciamento de risco na escola. Então o processo também o problema está na formação. Né? Está na formação. O profissional de segurança que acabou de se formar, ele sai de lá um mini advogadozinho. Porque é lei. Aí o cara chega... A gente tem tempo ainda? Não, tá terminando já. O profissional chega e pega a norma e fica assim, cara crachá. Então, na época que a gente trabalhava junto, eu peguei uma vez, posso contar aqui, dá tempo? Lógico. O colega parou uma obra, o gerente parou a obra, o gerente de implantação lá do... André, vem aqui, porque aconteceu, parou a obra. Não, legal. Fui lá, em cima da laje, tinha uma linha de vida montada, aí tava bem feitinha a linha de vida, tava com todos os clipes e aquela peça que eu sempre esqueço o nome, que faz a volta, cabo de aço da bitola correta. O que tem? O que está acontecendo? Olha aqui, a linha de vida está montada com 7 clipes. Eu falei, qual o problema? A norma manda botar 3. Eu falei, não é possível. Então, esse tipo de coisa. Teve outra que... uma atividade de oxacetileno, eu perguntei para ela, o que você me diz sobre segurança em oxacetileno? Ela, eu não sei nada não, quem tem que saber é o soldador. Essa foi a resposta que eu tive. Nossa. Aí, não sei se o Felipe me lembra disso, mas o castigo castigo, entre aspas, que eu dava para essa turma, agora, então você vai estudar esse assunto. Você pega o procedimento, vai ler, e você traz aqui. E vai dar aula para todo mundo. Para a gente discutir sobre ele. Olha que bacana. Aí era o castigo que eles tinham. Porque quem ensina aprende, né? Exatamente. Então está disseminando conhecimento. Você lá na padaria, você tem o forno. Quem é que entende de problema de segurança do forno da padaria? É o padeiro. Então você pega o padeiro, vamos dar uma aula de segurança aqui para todo mundo. Não custa dinheiro isso e a pessoa até se sente bem. O profissional, o padeiro, você vai até se sentir bem. Se valorizado, né? Exatamente. Você valoriza, transmite conhecimento e está fazendo gerenciamento de risco ali dentro da sua microempresa ou pequena empresa, naquilo que você consegue fazer. Beleza. Gente, olha, eu quero agradecer. Que papo bacana, hein? Né? Pô, eu tô aqui, né? O diretor tá ali, olha o tempo. Eu quero agradecer a presença, né, de vocês dois, né? Muito obrigado aí por estar participando desse podcast especial aqui no Mac Show, né? Tem muita gente, né? E é isso aí, amado. Eu sempre falo aqui, olha, boas ideias, quando tiver na cabeça, só serão pensamentos. Então, meu amigo, você que é empresário, né, que realmente fazer um ambiente saudável, seguro e sustentável, olha aí, opção, implemente o gerenciamento de risco. Age que vem.